Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e nessa aula de hoje nós vamos dar início aí sobre a cultura grega, tá, pessoal? Nossa maneira contemporânea, né, que nós temos de pensar as coisas e de apreciar o que é belo, tem muito a ver aí com a cultura grega, né, com os gregos antigos. Até hoje, pessoal, as obras de filosofia, de poesia gregas são lidas aí no mundo todo. Então, as peças gregas, elas são apresentadas em importantes teatros do mundo. As esculturas gregas, pessoal, são uma atração imperdível em grandes museus, tá? Lembrando toda a imagem que a gente remete aí à Grécia Antiga, né? Mostra os templos e os palácios gregos. Eles até hoje são visitados por milhares de turistas todos os anos, né? A matemática, que vocês adoram tanto, as descobertas científicas dos gregos ainda são base de conhecimentos dos nossos cientistas e engenheiros da atualidade, tá? Até mesmo, pessoal, o nosso idioma, que tem origem no latim, está impregnado de palavras aí de origem grega. Mas, pessoal, nessa aula específica aqui, nós iremos fazer uma divisão. Então, nessa aula de cultura grega, vamos separar ela em partes. Essa primeira parte, nessa aula número 1 aqui, a gente vai falar apenas dos deuses do Olimpo. E nas aulas seguintes, a gente vai falar aí dos Jogos Olímpicos e vai falar um pouco também da filosofia na Grécia Antiga. Bom, pessoal, a religião grega era uma religião politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Para os gregos, os deuses, eles moravam no alto da montanha, né? Do alto da montanha mais alta da Grécia, que era o Monte Olimpo. Então, os deuses viviam ali, tá? E aí, pessoal, a característica que nós temos dos deuses na Grécia Antiga é que eles eram semelhantes aos seres humanos. Hoje, se você pegar as religiões atuais, elas são monoteístas, né? E elas acreditam que o Deus que existe, ele é um Deus metafísico, ele vive em um outro campo, né? Onde ele é onipresente, né? Porque ele está em todos os lugares, onipotente, né? Porque ele pode tudo, e oniconsciente, que ele sabe tudo que você está pensando. Aqui tem essa diferença, pessoal. Os deuses não estavam nesse campo metafísico. Os deuses aqui, eles eram semelhantes, eram pessoas como nós. Eles casavam, eles tinham filhos, tá? E aí, pessoal, para agradar os deuses, os gregos faziam festas, orações, presentes, mas nem todos os deuses eram agradados. Existe Hades aí, com Ares, que é o deus das trevas, né? Ele não era cultuado aí pelos gregos. Bom, pessoal, o principal deus que temos aí era o Zeus, o que aparece aí na imagem para vocês, que era o rei dos deuses. Ele zelava e era o mais poderoso de todos os deuses gregos e ele acabava zelando aí pela justiça entre os humanos. Então, quando ocorria uma tempestade, os gregos acreditavam que os raios e os trovões eram lançados por Zeus quando ele estava aí no seu estado de fúria, quando ele estava furioso, tá? Então, pessoal, Hades e Poseidon, que são dois poderosos reis também, eram irmãos de Zeus, tá? Poseidon, pessoal, era deus dos oceanos. Ele teria sido ele, o Poseidon, quem deu o cavalo de presente para a nossa humanidade. Então, por isso ele era amado pelos gregos antigos. Quando ele estava furioso, também diziam que ele causava uns furacões e acabava afundando os navios. O outro irmão dele, o Hades, tá, pessoal, era o deus do mundo subterrâneo. Então, quando as pessoas morriam e iam para o reino de Hades, elas se tornavam humildes sombras sem memória, tá? E aí, pessoal, Hera com H, tá vendo? Hera era a esposa de Zeus. Zeus e Hera, pessoal, teriam namorado aí por mais de 300 anos, até que ela aceitou casar-se com ele, tá? Hera, pessoal, protegia o casamento. Ela era a deusa das bodas, né? Bodas de ouro, boda de prata, diamante. Ela era a deusa da maternidade e deusa das esposas. Mas olha que ironia, pessoal.
Zeus traía Hera com diversas mulheres mortais. Outras importantes deusas, pessoal, que nós temos que citar também são a Afrodite, Ártemis e Atenas. Afrodite, pessoal, era a deusa do amor, tá? A mais bela de todos, onde dizia a lenda, né? Onde ela pisava, nascia flores e os pássaros cantavam à sua volta, tá? Ela era protetora da conversa, das brincadeiras e dos carinhos. Ártemis, pessoal, era a irmã gêmea de Apolo. Apolo era o deus da luz, deus do equilíbrio, né? Deus do raciocínio claro, deus da verdade, tá? Então, a Ártemis, pessoal, era protetora dos animais jovens e dos caçadores. Então, ela era uma excelente arqueira, por isso que a imagem dela aparece sempre com esse arco aí atrás, tá? E Atenas, pessoal, era a deusa mais querida de todas. Então, assim, a deusa da sabedoria, ela era protetora dos sábios e inteligentes. Então, ela ensinou os homens a fazer, por exemplo, azeite de oliva. Então, por essa razão, galera, a imagem dela aparece aí em muitos frascos aí de azeite. Bom, pessoal, na Grécia Antiga havia, como a gente falou, os deuses eles casavam e tinham filhos. Quando os deuses casavam e tinham filhos entre si, esses filhos eram chamados de titãs. Então, o que é um titã? É o filho de um deus com uma deusa, tá? Então você vê filmes aí, duelos de titãs, desenhos jovens titãs, é que são filhos de deuses, que são deuses também. Mas era comum também, pessoal, na Grécia Antiga, esses deuses terem filhos com pessoas normais, com seres humanos comuns. Então, esses filhos de um deus com ser humano comum era chamado de semideus e era conhecido também como heróis, tá? Então, os heróis eram os semideuses, tá? Ele era filho de um deus com um ser humano comum e eles também eram cultuados como os deuses, né? Cultuado também pelos deuses. Da imagem aí, pessoal, aparece Heracles, tá? Que era o mais famoso herói da mitologia grega, né? Foi o Heracles. A quem os romanos renomearam, deram outro nome, como ele ficou muito mais conhecido, né? Os romanos chamaram ele de Hércules. Tá? Então, pessoal, a característica dele é que ele era corajoso, era sempre pronto a ajudar os que precisavam. Então, certa vez, duas deusas tentaram seduzir o Hércules, né? O Heracles, tá? Então, a Volúpia, que era uma deusa, e a Virtude. A Volúpia prometeu uma vida de prazeres e tranquilidades a ele. Já a Virtude prometeu uma vida de trabalho e de glórias. Pois Hércules preferiu a virtude, né, pessoal? Ele preferiu o trabalho e as glórias. Heracles viveu muitas aventuras. A mais importante delas aconteceram quando ele teve que cumprir o famoso 12 trabalho, né? Os 12 trabalhos. Um dos trabalhos foi matar a Hidra, pessoal, um monstro com várias cabeças de serpentes. Quando uma cabeça da Hidra era cortada, nascia imediatamente outra cabeça no lugar. Tá? Então, essa foi a missão dele. Outro trabalho foi a limpeza do estábulo do rei Algés, tá, pessoal? Que tinha um gigantesco rebanho à época. Então, assim, você já pode imaginar, né, o que tinha de fezes, o que tinha de urina acumulada. E aí, pessoal, o que acontece? Heracles desviou o curso do rio Alfeus, né, que era um dos rios aí mais caudalosos desse período, ou seja, com mais volume d'água, né, para que ele pudesse limpar tudo. Então, a maior proeza, pessoal, foi descer ao mundo de Hades, onde habitava lá os espíritos dos mortos. E ele capturou um cão de guarda Cerberus. Tá? Então, com isso, pessoal, Heracles venceu a própria morte. Tá? Temos também os mitos, pessoal, a mitologia, né? O que são os mitos, pessoal? Eram aquelas histórias que os gregos contavam sobre seus deuses, sobre os seus heróis, tá? Então, o conjunto desses mitos, dessas histórias contadas pelos gregos, é chamada aí, entra no conjunto de mitos, que é chamada de mitologia. Coloquei para vocês aí a imagem da Medusa, que tinha um cabelo de serpentes, como vocês estão vendo aí, né? E para quem olhasse aí para ela virava pedra. Então ela assim, tem a história de Medusa, pessoal, que também é um mito.
tem a ver também com um dos jovens heróis chamado de Perseu, tá? Então, por exemplo, o deus Zeus, né, que era o principal deus lá da época, disfarçou-se de chuva de ouro e fez amor com a bela Diane, né, que teve um filho chamado Perseu. O grande feito de Perseu, galera, foi matar a terrível Medusa, uma mulher com cabelos de serpentes, como a gente está vendo, e que transformava em pedra qualquer pessoa que olhasse para ela. Então, utilizando de um espelho dado pela deusa Atena, Perseu conseguiu degolar a Medusa, né? E depois, pessoal, ele libertou também a bela Andrômeda, né, de um monstro marinho, que ele petrificou esse monstro quando ele mostrou a cabeça de Medusa. E no caso, o monstro olhou para a cabeça de Medusa, petrificou e ele conseguiu salvar a bela Andrômeda. Bom, galera, esses aí são os nossos deuses, né, que nós estamos aqui aprofundando para as provas que são cobradas aí no mundo acadêmico, ok? Então, espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê o like aí ou se inscrevam no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.